O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhes: Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conspirar com outros sobre outra pessoa é uma prova do mau caratismo e da incoerência que nós, enquanto cristãos, não podemos ter. Assim, a leitura do profeta Jeremias hoje nos chama a atenção como o ser humano, por mais que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tende ao pecado e tende a ter posturas incoerentes com aquilo que está inerente ao nome que recebemos desde o nosso batismo. Nós sabemos, e este é o desafio de todos nós, tomarmos cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que deixamos de falar, e principalmente também com aquilo que pensamos, porque o pecado não está na forma externa, mas nós temos consciência de que alguns pecados, somente de pensar, eles já se tornam matéria. Assim, o desafio que nós, enquanto cristãos, buscamos e a coerência que devemos buscar para não nos tornarmos pessoas que vivem em grupetos, vivem em círculos de conversas que só servem para deturpar a imagem de pessoas. E tem muita gente que gosta de uma fofoquinha, não é verdade? Gosta de juntar nos grupetos e tomar conta da vida dos outros. É impressionante, parece que não tem uma muda de roupa para lavar. Não deve ter uma casa para cuidar, não deve ter nada para fazer. Tem gente que só fica no celular, batendo os botãozinhos para lá e para cá, tomando conta da vida dos outros. Quando eu era catequista de Crisma, eu fazia uma dinâmica com os jovens da minha paróquia de origem em Contagem,
que eu pegava esse lustre de coloca assim lâmpadas, né? Ficava de costas, eu já sabia quem ia ser colocado no banco de trás, e eu dava uma de entendido, de sábio, e falava tudo o que a pessoa fazia na vida dela. E aí depois eu explicava para eles que eu não precisava que ninguém me dissesse nada, era só abrir a rede social deles, porque estava tudo lá. E a gente se entrega muito e fala da nossa vida muito. E, na verdade, tem muita gente que expõe nas redes sociais aquilo que não são, porque hoje até Instagram tem filtro, né? Então tudo se engana. E aí nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas vivem só das aparências, né? E aí nós vamos começando a criar preconceitos, ou seja, conceitos prévios sobre determinadas pessoas, onde nós às vezes não estamos dando conta nem daquilo que nós devemos dar conta, ou seja, da nossa vida. E esta é a trama que está sendo traçada contra o profeta Jeremias. Vamos atacar as pessoas com a língua. Tem muita gente que a língua vai ter que, quando morrer, vai ter que fazer um caixão para ela também, de tão grande que é. Né? Então, tomemos cuidado com aquilo que falamos, porque, infelizmente, eu acho que se Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, é porque é para a gente falar menos e ouvir mais. E muita gente usa o contrário. Então, tomemos cuidado, porque a língua, a nossa boca, da mesma forma que ela serve para abençoar e para falar coisas boas, a língua pode se tornar um grande chicote para bater nas pessoas. Então, eu acho que se nós escolhemos ser cristãos, e se nós escolhemos viver uma vida eucarística, uma vida na palavra, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E por que não, ao invés de ficar falando do outro, tomando conta da vida do outro, nós utilizamos nossa palavra, nossa língua e nossa boca para anunciar o Evangelho. O Evangelho de Mateus, proclamado hoje, tem 28 capítulos, o Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de Mateus fala que, ao decorrer de seu livro, Jesus Cristo enviou os discípulos 2 a 2 para que eles batizassem em nome da Trindade Santa. Se nós utilizássemos o nosso ser cristão, a nossa atividade missionária enquanto igreja, para anunciarmos o Evangelho, da quantidade de vezes que nós falamos muitas e muitas coisas, eu tenho certeza que não teria ninguém que não acreditasse em Jesus Cristo. Mas é porque nós estamos colocando outras coisas como prioridade, né? Então, assim, se você gosta de grupinhos, se você gosta de fofoca, me perdoe, mas vou lhe dizer uma boa verdade. Você está dizendo quem você é. Então, tomemos muito cuidado com quem nós andamos, com aquilo que nós falamos, porque esta postura, às vezes, nos dá uma má fama, e que, na verdade, é exatamente isso, uma verdade, né? Então, as pessoas vão dizer, se você é uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, é igual o cachorrinho que está lá em casa, a porta, escuta algum barulho, ele já fica na janela para saber quem está chegando. Então, tomemos conta mais daquilo que nós devemos buscar, daquilo que nós devemos viver, e deixemos que o outro possa também trilhar o caminho da vida dele, porque nós somos chamados a dar testemunho de Cristo, e se nós damos testemunho de Cristo, as pessoas vão olhar para a gente e vão também se tornar diferentes. Uma outra postura que está também dentro do cerne do ser cristão, além de não ser uma pessoa que acaba com a fama dos outros com a língua, e também pessoas que ignoram uns aos outros, não dando atenção àquilo que eles falam, nós também devemos tomar um grande cuidado para não sermos pessoas interesseiras, pessoas que acham que Deus é nosso funcionário e que Ele está no céu para fazer a nossa vontade. E às vezes também tomarmos cuidado e pedirmos a Deus e ao Seu Espírito a graça de conseguirmos discernir aquilo que é bom para cada um de nós, ou seja, pedirmos o dom e a graça do Espírito para discernirmos
o que pedimos. A mãe dos filhos de Zebedeu pediu, a mãe desse mesmo Mateus, pediu para que, quando fosse possível, o Senhor desse no reino dos céus um lugar à direita e outro à esquerda. E assim, o lugar à direita e à esquerda de Jesus, você sabe onde que é. Não é simplesmente passar despercebidos pelo mistério que nós celebramos a cada Eucaristia, que é o mistério da cruz. Todas as vezes que celebramos a missa, nós somos remetidos a essa cena do Calvário, onde Deus morre por cada um de nós. E este é o cálice que nós também somos chamados a beber, do sangue de Cristo derramado no santo madeiro. Ou seja, não tem vida eterna se nós não passarmos pela experiência da cruz. E assim nós percebemos neste Evangelho Cristo fazendo o anúncio de sua paixão. E é interessante porque nós, olhando para o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele chamou 12, mas só um ficou aos pés da cruz. Ele chamou muitas pessoas, curou muitas pessoas, mas essas pessoas viraram as costas para Ele. E é assim, se você trilha um caminho também que você busca amizades interesseiras, que caminham com você só por aquilo que você tem, pode ter certeza que, na verdade, todos são colegas, porque amigo de verdade, acredito que são aqueles que estão dentro da nossa casa, que comem 1 quilo de sal com a gente e sabem as nossas virtudes, mas também conhecem os nossos defeitos. Só a mãe de Jesus permaneceu ao pé da cruz e o discípulo amado. Então, nesta liturgia onde o Cristo anuncia a sua paixão e nós também pedimos um lugar no céu, sim, peçamos o lugar no céu, mas não escolhamos onde vamos ficar. Entreguemos as nossas vidas e as nossas almas, porque é a alma que é eterna, o corpo é corruptível e um dia ele vai acabar, mas a nossa alma é eterna. Então, se nós aqui na terra buscarmos uma postura que nos leva à presença de Deus, nós teremos o reino dos céus. Nós não somos aqui da terra, nós somos filhos de Deus e um dia voltaremos para o céu. Mas não sejamos pessoas interesseiras, não sejamos pessoas que pulam na frente das outras para simplesmente conseguirem aquilo que querem. Com Deus não tem interesse. Com Deus não tem conversinha, com Deus não tem como furar fila, com Deus não tem propina, não tem como fazer algo em troca. Ele não precisa de nada que nós temos, Ele é Deus. Então confiemos a nossa graça, nosso amor, para que Ele possa nos acolher por aquilo que fizemos e demos testemunho dEle. Assim, muitas pessoas se colocam como donos da verdade, se colocam como os melhores, mas se formos olhar, não temos dignidade nem para participar, se fôssemos levar ao pé da letra daquilo que estamos presenciando, que é o mistério da Eucaristia. Todos somos pecadores, todos somos falhos, e às vezes acomodamos os nossos pecados e simplesmente deixamos as coisas do jeito que está e fingimos de bobo, como a mãe dos filhos de Zebedeu e como as pessoas da primeira leitura. E convido então a cada um de nós a não sermos pessoas interesseiras, a não sermos pessoas fofoqueiras, a não sermos pessoas que são dissimuladas, pessoas hipócritas que fingem ser aquilo que não são. Mas se você quer ser grande, seja servidor. Se você quer alcançar o reino dos céus, faça-se como o próprio Filho do Homem, o próprio Deus que
fez um processo de esvaziamento de si mesmo ao se encarnar no meio de nós, se rebaixou, fazendo-se humano para nos salvar, mas ele não se fez grande, ele se fez servo. E aí está um dos motivos também da crucifixão de Jesus, porque muitos esperavam um rei poderoso, glorioso, que mandava e desmandava, mas ele se fez pobre, ele se fez pequeno, ele se fez gente, e tão gente se fez, que tanto nos amou que se entregou na cruz para nos salvar. Se nós não olharmos para a cruz e não entendermos que ali está a maior prova de amor que nós já tivemos em 2023 anos, desde a vinda do Cristo, nós, me perdoem, mas não conseguiremos olhar nem para nós mesmos no espelho, porque esta é a maior prova de amor, de um Deus que se encarna, de um Deus que morre, e de um Deus que não era interesseiro, de um Deus que não era fofoqueiro, mas de um Deus que sempre, enquanto esteve aqui, anunciou a verdade. E de tanto anunciar a verdade, e de tanto ser bom, a maldade, que ainda permanece no nosso coração, o levou à morte de cruz.